Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Márcio do iLib, eu sou biólogo, estou aqui para ensinar temas relevantes para os seus estudos. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, dê o like e, muito importante, para que alcance o maior número de alunos que queiram estudar um pouco mais sobre biologia, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre tipos de raízes. Como a gente já conversou sobre raízes em si, e as suas funções e algumas movimentações, eu queria falar para vocês que as raízes se adaptam muito ao vegetal e ao ambiente que elas estão. Então a gente tem que tomar cuidado que as raízes elas têm uma função geral muito básica, mas elas podem também ser adaptadas em termos do que? Não só das suas formas, da sua morfologia, como das suas funções. Então eu tenho algumas subclassificações de raízes, né, que são axial e pivotante, ramificada, fasciculada, tuberosa, estranguladora, grampiforme ou aderente. Então, por que isso? Porque cada uma tem uma função necessária em função do quê? Do ambiente que ela está vivendo. Quando a gente busca saber uma que é pivotante ou fasciculada, a gente lembrar que a fasciculada é aquela, muitas vezes, que é uma raiz que não é muito profunda, mas que parece uma cabeleira. Tá? Enquanto que a pivotante tem o quê? Um eixo central, ela é mais profunda e justamente com algumas ramificações laterais. São bem características essas. Claro, quando você vai fazer uma plantação ou plantar um vegetal que vai crescer depois de algum tempo, você tem que escolher também que tipo de raiz ela forma, porque ela pode, e eu já falei isso para você, se movimentar. E dependendo da movimentação, acabar estragando não só o vegetal, causando problema para o vegetal, como também para o ambiente que ela está vivendo. Então, tem que se tomar muito cuidado com o tipo de raiz que a gente tem que buscar. Aqui encontro uma raiz que está estrangulando, tá o quê? Junto com o caule. Por quê? Para ela é muito mais fácil a captação, dependendo de onde ela está, né? Muito mais fácil para ela captar o quê? A água, o aminoácido, a bactéria, e que ela vai se formar nos processos vegetais que existem. Você é uma pessoa que curte essas coisas de andar pela rua e observar vegetais, e observar a raiz, olha para o chão, olha para o alto. É importante você, quando você está lá no campo, quem mora em cidades, ou mesmo morando em cidade, você observar essas coisas da sua cidade. Porque você vai começar a entender o papel que elas têm para vocês e como ela busca, já que o vegetal é um ser vivo muito importante. Sem vegetal, nós não temos vida. E sem vida, sem o que o vegetal produz, e eu não digo só oxigênio, mas produz aminoácidos, proteínas, né, a regulação de temperatura e entre outras coisas mais, os vegetais são fundamentais para a vida dos outros seres vivos. Eu não estou falando só do ser humano, de todos os seres vivos que não produzem fotossíntese em si. Aqui, ó, tem alguns tipos de raiz que parece até que são colocados um em cima do, né, em uma posição exata. Mas o que eles fazem? Além de captar as substâncias do solo, o que eles fazem? Eles dão sustentação muitas vezes para esses vegetais. Eles acabam tendo esse papel de sustentabilidade, ou no caso aí de sustentação de outros vegetais, porque muitas vezes o caule é muito grande. Aí então, um exemplo, é uma raiz que não sai diretamente no solo, ela sai antes do tronco, tá? Sustentam essa árvore que é muito grande e, ao mesmo tempo, captam energia, captam substância, captam oxigênio que estão no solo. Certamente, esse vegetal aqui, eu não poderia colocar numa cidade, numa rua ou numa alameda que você mora. Por quê? Certamente ele ia estragar o quê? Estragar a calçada, o asfaltamento, a sua casa, a estrutura e assim por diante. Então é muito legal isso aqui ser colocado em parques, em grandes, né, locais onde tem espaço, que ela vai crescer naturalmente. Por quê? Toda a luminosidade vai atrair ela como tropismo positivo para a luz, que é o sol. Ao mesmo tempo, muitas das substâncias que estão embaixo serão melhor absorvidas. Ou pela chuva, ou pelo oxigênio, ou por qualquer outra necessidade que exista naquele local. Tá? Raízes podem ser comidas? Sim, existem raízes comestíveis. A maioria são conhecidas por vocês. A maioria era ou foi o primeiro alimento de muitos animais e vegetais, tá? E a maioria ficam debaixo da terra. O exemplo melhor é cenoura e mandioca. Aí você fala, professor, cenoura e mandioca são raízes? São raízes. Olha, e o que uma cenoura e uma mandioca fazem no fundo? Fazem
o que os vegetais fazem normalmente. Ocorre o processo de fotossíntese e acumulam as substâncias produzidas. O que um vegetal produz, além do oxigênio? Ela produz para ela o que a gente chama do alimento. Ora, ele produz um tipo de carboidrato. No caso da cenoura é um tipo, da mandioca outro tipo, mas são carboidratos. Ou estruturas glicosadas maiores, tá? Que glicose também, o que ele é? É um tipo de carboidrato. Ah, mas espera aí, mas porque uma é laranja, a outra é mais clara? Aí, porque existem outras substâncias que estão juntas e que acabam dando, no caso da cenoura, o caroteno, essa cor laranja que todo mundo conhece e que nos é importante, e a mandioca, que também nos é importante. Então, muitos carboidratos que você come, não precisa ser do arroz ou do feijão, da cenoura e da mandioca. Então, é uma questão saber, do ponto de vista nutricional, o que é mais importante. Agora, vamos lembrar. Aqui os carboidratos nos fornecem muito, a cenoura e a mandioca nos fornecem muito carboidrato, mas não conseguem nos fornecer, por exemplo, outras substâncias importantes, porque ela tem proteínas, outros minerais que são passados via animal ou via outro vegetal, então por isso tem que ter a variabilidade da sua alimentação. Agora, não vamos confundir. Isso é uma coisa importantíssima. Raiz que acumula e são comestíveis e não vão confundir também com os chamados o quê? Caules subterrâneos, que fazem reservas e que dão a impressão que são o quê? Raízes também, que são os tubérculos e que são os bulbos. Tá? Ambos são reservas nutritivas. Ambas estão aonde? Em caules subterrâneos. Aquilo que eu disse para vocês, existem os caules que são externos e os subterrâneos. Né? Normalmente você conhece os caules que são externos, mas os subterrâneos também são importantes. Então, por exemplo, a batata e o cará são tubérculos. Espera aí, professor, eu como tubérculo? E costa de tubérculo. Aí, a forma de culinária do tubérculo depende de cada cultura, de cada povo do mundo como um todo. E os bulbos? Eu também uso bastante. Por exemplo, o que acontece? O que eles têm de diferente? As estruturas dos formatos são cônicos em disco. Tanto a cebola quanto o alho, o que eles formam? Parece ter camadas que cobrem, mas que dão um aspecto típico para quem? Para quem come esse tipo de alimento. Então, raiz pode ser, no caso anterior, né? Cenoura, por exemplo, que é muito conhecido, mas não pode ser confundido com tubérculos e bulbo, que são justamente os caules subterrâneos. Que a raiz a gente sempre pensa em raiz subterrânea, mas os caules subterrâneos são menos comuns na cabeça, muitas vezes, de quem vive numa cidade. Tá? E aí estão os exemplos. Ó. Eu tenho tubérculos, eu tenho o que mais? Bulbos, eu tenho o que mais? Raízes, eu tenho o que mais? Muitas vezes, eu tenho caules. Os que são subterrâneos e os caules que não são subterrâneos. Aqui estão os subterrâneos. Tá bom? Deu para entender? Obrigado. Eu aguardo vocês nos próximos encontros, por favor. Tá? Vamos estudar mais.